Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E a ideia aqui é dar um passo a passo sobre o sistema nervoso autônomo e ensinar você o básico para começar a aprender a utilizá-lo como uma ferramenta diagnóstica, que é a ideia do projeto Função Autonômica. E no final das contas, você utilizar isso para você dominar o seu tratamento, quer dizer, para você aprender a entender o paciente o quanto antes, logo da primeira consulta, enfim. Utilizando o sistema nervoso autônomo como a via de você chegar nesses resultados, né? Nesse tipo de domínio aí das suas consultas. E no vídeo de hoje é o vídeo número 28 já, são 28 vídeos e a gente ainda quer fazer muitos vídeos pela frente. E tem muito tema para falar ainda, cara. Eu tô programado aqui pelo menos aí chegar nos 47 vídeos. Então, semanalmente a gente vai estar soltando isso aqui para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Muito bem. Então, chama aqui, compartilhar a tela e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o sistema nervoso autônomo ele é constituído. Então a gente vai do básico aqui nas coisas, tá? A gente vai desde o básico e os temas vêm muito das perguntas que são mais recorrentes que os alunos fazem para a gente. E aí a gente a partir disso vai montando os temas e se você também tem alguma sugestão de tema, pode escrever aí nos comentários que a gente vai colocar ele na fila e vamos falar com o maior prazer sobre ele. Muito bem, então, como o SNA ele é constituído? Então, nós vamos começar de um básico para ir até uma coisa mais avançada. Tá? Então, como ele é constituído? Primeiro, por divisões. Ele é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá? É a primeira grande divisão dele. Tá? Existe uma divisão que é mais recente, que ele também tem uma chamada de entérico. Tá? Mas classicamente as divisões são essas duas aqui. Tá? Muito bem. Obviamente que ele vai ser constituído de neurônios e aí você vai colocar o neurônio, né, como aquela coisa do dendrito, axônio e outro neurônio. E aí entre os neurônios, no axônio, você vai ter as bainhas de mielina, né? Então, alguma coisa assim nesse sentido. Você vai ter os neurônios. E os neurônios no sistema nervoso autônomo, eles são importantes porque a gente tem algumas classificações que a gente chama do primeiro neurônio e do segundo neurônio. Então, a partir disso, vamos dizer assim, ele tem uma constituição que ele é como se fosse assim uma via, né, que leva informação de um ponto a outro, tá? Muito bem. Então, tem esses neurônios que vão estar associados aí, claro, a questão axonal, né? E esse axônio ele acaba sendo interessante porque, né, os axônios, eu não sei se vocês lembram, mas eles têm umas diferenças, né?
Então, assim, você pode ter, por exemplo, você pode ter nervos com mais bainha de mielina e nervos com menos bainha de mielina. Então, normalmente a gente pode comentar alguma coisa assim. Tem nervos que são, vamos dizer, ou fibras, né, que são mielínicas e teriam muito pouco bainha de mielínicas, e os nervos que têm a camada mielínicas. Muito bem. Então, é como se fosse assim, eu tivesse o axônio aqui no meio, e vamos botar como se ele fosse assim um pequeno tubo mesmo, e vamos dizer a bainha de mielina aqui. Então, é como se eu tivesse assim uma porção com uma dobra aqui, passando por ele. Deixa eu pôr assim, vai ficar melhor. Peraí. Vamos lá. Eu tenho uma dobra passando. Assim. Pronto. Uma dobra. Tá? Essa, quando tem uma dobra, né, quer dizer, é uma voltinha, uma única dobra de mielina, ele é chamado dessa amielínicas. Tem uma dobrinha, tá? Agora, a gente pode ter, no caso, uma situação em que você tem mais de uma dobra. Então, vamos explicar, ó. Você tem uma dobra aqui. Ele vem assim. Beleza. Uma dobra. Aí vamos pôr outra cor assim. Aí eu tenho uma segunda dobra. Uma segunda camada ao redor. Ó. Aí vamos lá. Eu tenho uma terceira camada ao redor. Eu estou tentando pôr de tom diferente de amarelo, para que vocês vejam a diferença. Vamos lá. Ali. Então, não sei se você consegue perceber daí, mas ele vai ter várias camadas. Ó, vamos dar um zoom aqui bem legal. Então, eu vou ter fibras que são mielínicas, que a gente chama que são essas que têm várias camadas assim de mielina. Deixa eu pôr em preto. Várias camadas de mielina sobre a outra. E as fibras chamadas amielínicas, né, que ela não tem, né? Mas ela tem apenas uma dessas camadas, tá? E aí vamos dizer que é o espaço entre essas camadas, aqui, esse espaço entre elas, né, é chamado de nódulo de Ranvier. Opa, tem um Nzinho aqui, né? Nódulo de Ranvier, né? E esse aqui, essa função aqui acaba sendo interessante a partir disso aí, né? Então, o que acaba ocorrendo, né? Você vai ter fibras que têm mais mielina e mesmo menos mielina, né? Isso, e normalmente quem tem mais mielina, o que acaba acontecendo?
faz com que a velocidade de transmissão seja mais rápida. Tá? Então, ele acelera a condução do nervo. Acelera a velocidade de condução do nervo. Né? Então, cada vez menos, com menos velocidade, você, vamos dizer, acaba tendo menos nervos. E ele é constituído de gordura. De gordura. Né? Então, tem algumas doenças, por exemplo, que eles podem chegar aqui e afetar, vamos dizer assim, essa gordura desse nódulo, por exemplo, né? E aí é conseguir gordura e também parte de proteína, tá? Só para deixar bem ajustado essa informação. E aí, o que acontece? Ele pode, vamos dizer, algumas doenças afetarem essa região aqui dessa gordura, né? E isso fazer com que você comece a perder essa capacidade de enviar os estímulos, né? E talvez, assim, uma das mais comuns, né? Uma das mais comuns seria essa perca de mielinização, né? Seria a esclerose múltipla. Né? Então, a esclerose múltipla é uma doença que vai fazendo isso e, obviamente, vai causar falhas de atuação do sistema nervoso autônomo. Né? Então, acaba tendo essa relação. E toda vez que você tem essa dificuldade da bainha de mielina, de passar o impulso nervoso, etc., tal, né, você vai ter essa dificuldade, né, aí dessa informação ser passada. Muito bem. Então, tudo isso acaba sendo constituintes, né, do sistema nervoso autônomo. De uma certa forma, algumas questões associadas a ele não fazem muita diferença de um impulso nervoso que não seja do sistema nervoso autônomo, né? Então, você não tem, talvez, assim, tanta diferença nisso. Mas, como a ideia é falar um pouquinho mais sobre o SNA, né? Acho que aí a ideia é tentar isso ir migrando para o sistema nervoso autônomo. Então, de uma certa forma, né, esse impulso nervoso, ele vai passar de um ponto a outro também e, vamos dizer, uma das coisas que vai fazer bastante diferença em a gente falar do SNA vai ser que estamos falando dos neurotransmissores. Aqui. Dos neurotransmissores. Então, uma das questões que constituem muito o sistema nervoso autônomo, a gente já falou, né? Essa questão um pouquinho mais estrutural, de como ele vai, né? Que são essas células. E agora a gente tem os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles basicamente são a adrenalina e a acetilcolina, né? Adrenalina e acetilcolina, tá? Então, a adrenalina, vamos dizer assim, ela também pode ser chamada aí de epinefrina, né? Que seria outro nome para ela, vamos botar aqui também. Epinefrina. Ele não deixa de ser um dos
um dos constituintes aí do SNA, né? E vamos dizer que a fórmula dela seria alguma coisa assim. Peraí. Só para eu não colocar aqui. Isso. Então, deixa eu olhar aqui. Vou olhar para cá. E... Muito bem. Então, essa seria a fórmula química. Eu estou copiando aqui só para vocês verem, tá? E essa substância basicamente foi, né, descoberta aí em 1886. Olha aí que interessante, né? Por um fisiologista, né? E a partir disso ele começou a estudar mais, né? E ele acaba sendo uma espécie de um hormônio, né? Neurotransmissor. E ele vem, vamos dizer, derivado de um aminoácido. Que, obviamente, ele vem da amina e de uma porção mais ácida, né? Então, normalmente, ele acaba tendo essa relação. E, bom, essa questão de chamar de adrenalina, porque quando ele foi descoberto, era uma coisa associada à suprarrenal, né? Então, ele foi descoberto na suprarrenal, que ele saía de lá da suprarrenal, então esse AD vem de proximidade e renal, né, vem de adrenalina, né? Então, ele acaba tendo essa relação aí. Então, e ele acaba, vamos dizer, sendo importante e ele vai ter uma série de reações corporais, né? Então, deixa eu falar da acetilcolina depois. A gente dá algum complemento aqui. Espera lá. Só apagar isso. E olha que interessante. E aí, a gente vai ter essa adrenalina, né? Como foi constituída. E uma das coisas que faz a adrenalina funcionar é ter uma outra questão constituinte importante do SNA, que são os receptores celulares. Então, vamos lá. Eu tenho um neurotransmissor, que vamos dizer assim, é quem caminha, vamos dizer, pelo neurônio, né? E quem recebe esse neurotransmissor, esses receptores celulares. E aí, esses receptores, eles são chamados de adrenérgicos. Isso é chamado de adrenérgico no caso da adrenalina, né? E aí, ele basicamente, ele vai ter, vamos dizer assim, dois grandes grupos de receptores adrenérgicos. São chamados receptores alfa e os receptores beta, né? Então, aí é interessante porque, vamos dizer assim, você vai ter receptores diferentes em órgãos diferentes, né? E isso aqui é bem interessante, porque, por exemplo, um receptor beta, né, quando ele atua no coração, ele acelera o coração quando é estimulado. Por isso que quem tem problema de coração toma um remédio chamado beta-bloqueador, né? E acaba sendo bem interessante isso, né? E assim por diante. A ideia não é falar
fisiologia toda. E, por exemplo, um receptor alfa aqui, por exemplo, ele pode ser ativado, vamos dizer assim, e ter lá no intestino, e aí ele, vamos dizer assim, fazer um relaxamento do intestino, quer dizer, ele faz que o intestino não funcione ou relaxa assim a, a questão muscular dele, né? Então isso acaba sendo uma coisa assim bem interessante, né? E, e aí você começa a entender como é que essas coisas funcionam, né? E, e aí, vamos dizer, esses sim são alguns dos constituintes, né, do SNA em termos de neurotransmissor, que aí seria a adrenalina, e a adrenalina muito mais associada, obviamente, com o SNA simpático. E uma das coisas que, vamos dizer, fez as pessoas sobreviverem muito é que essa adrenalina ela conseguiu ser sintetizada em laboratório também. Então, enfim, quando se precisou, pode-se sintetizar essa adrenalina no laboratório. Legal. E agora nós vamos falar do outro neurotransmissor importante, transmissores, tá? Que seria a acetilcolina. Olha aí que interessante, né? Então, a acetilcolina já teria um formato um pouquinho diferente. Não teria já uma constituição assim, porque gosta da química orgânica aí, né? E vamos dizer que ele foi, vamos dizer assim, talvez o primeiro neurotransmissor descoberto, né? E ele é, vamos dizer, muito importante aí nessa constituição corporal. Então, ele é considerado, vamos dizer, pela química orgânica, né? Ele é um éster, né? É um ácido acético e ele também tem colina. E, vamos dizer assim, ele tem utilização tanto no sistema nervoso autônomo, porém também no sistema nervoso somático e também no sistema nervoso central, ou seja, ele é muito importante, né? Então, a gente tem comentado assim em vários vídeos aqui do passo a passo que os primeiros neurônios do sistema nervoso autônomo, os primeiros neurônios, sendo ele simpático ou parasimpático, eles todos funcionam com acetilcolina, né? Então, ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma, uma grande, um dos grandes neurotransmissores corporais, né? E então, vamos dizer assim, a contração muscular, por exemplo, ela tem associação com a acetilcolina, né? Como antídoto de neurotransmissor. Os principais impulsos elétricos, tanto do sistema simpático quanto parasimpático, do primeiro neurônio tem a relação com ele. Ou seja, ele é bem importante, né? E ele acaba estimulando assim uma série de, vamos dizer assim, uma série de efeitos a partir disso aí, né?
E, bom, a partir disso, puxando mais pro SNA, ele vai ter também os seus receptores. Tá? Seus receptores. Aí, vamos dizer assim, esses receptores, eles são chamados de colinérgicos, via de regra. Tem o adrenérgico, que é pela adrenalina, né, e o colinérgico pela acetilcolina. E esses receptores colinérgicos são chamados ou divididos em duas classes, né, de nicotínicos e aqui de muscarínicos. Então, assim como o sistema nervoso autônomo simpático, que é o da adrenalina, vamos dizer assim, cada receptor vai estar em algum órgão e vai estar, vamos dizer, fazendo assim uma ação específica, né? Então acaba sendo dessa maneira também, né? Então esses receptores nicotínicos, vamos dizer assim, eles acabam, vamos dizer, fazendo uma abertura da membrana celular por canal iônico. Então eles acabam tendo uma ação às vezes mais rápida, por isso que ele tem essa relação. E receptores muscarínicos, eles estão associados a uma proteína na membrana celular, né, que é a proteína G, e ele acaba atuando muito mais em questões do metabolismo celular. Então, claro que isso vai depender, né, vamos dizer, de cada órgão, cada célula, ou que cada, vamos dizer, receptor desse vai estar fazendo, né, para cada órgão, ou como a acetilcolina vai ser, vamos dizer assim, responsável pela ação em cada órgão. Então, assim, vários efeitos, por exemplo, podem ser atribuídos aí à acetilcolina, né, pela parte autônoma, que vai assim, desde você fazer contrações do sistema entérico, né, até você fazer contração de pupila, enfim. Então, são, digamos, constituintes aí importantes e normalmente ele está associado mais ao sistema parasimpático. Muito bem. E eu gosto de falar desses receptores dos neurotransmissores, porque no final das contas, vamos dizer assim, é ele que vai fazer a grande diferença entre as atuações, né? Essa diferença, principalmente do segundo neurônio, é que vai fazer a diferença das atuações, né? Do SNA. Porque você vai ter o primeiro neurônio aqui, ele vai mandar informação para o segundo neurônio, e esse segundo neurônio é que vai mandar informação para o órgão efetor. Você já deve ter visto algum esqueminha desse. E no segundo neurônio é que aqui divide se é acetilcolina ou adrenalina. E aqui que vai definir se o estímulo é parasimpático ou se o estímulo é simpático. Até então, vamos dizer, nessa região aqui do primeiro neurônio, é tudo acetilcolina, né? Então, essa questão é bem interessante e por isso que, via de regra, a gente fala
dentro da função autonômica, que o segundo neurônio costuma ser clinicamente mais relevante, né? Muito bem. Legal, pessoal. Acho que deu para ter uma noção um pouco mais básica desse passo a passo aqui, entender um pouquinho como é constituído o SNA, tá? E muito bem, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Aqueles recados finais, se inscreve aí no canal se você gostou, se você está curtindo os vídeos da série. Quando você se inscreve, você obviamente ajuda a gente a deixar o canal mais robusto. A gente é um canal pequenininho, mas tudo feito com muito carinho, com muito cuidado, para que te ajude aí. Bom, você fica sabendo das lives quando tem, é notificado, essa coisa toda, etc. Tá? Siga a gente nas redes sociais também, né? Tem sempre o arroba ali do Felipe Matuzzi. Caso você ainda não siga lá, a gente também deixa um monte de material. E, cara, a gente deixa vários conteúdos também no Spotify. Pra deixar aqui, às vezes o pessoal não conhece. Você coloca lá Felipe Matuzzi FA ou Função Autonômica, vai sair um podcastzinho. A gente tem vários episódios lá já. Né? Acho que para quem gosta de podcast é uma excelente pedida, né? E, enfim, temos aí uma série de coisas. Temos o grupo do Telegram também. Enfim, a gente coloca coisas mais específicas de esquemas de desenho lá, pra vocês estarem acompanhando, né? E é isso, tá bom? Muito obrigado. Felipe Amatuz aqui, de novo, né? Nessa série do passo a passo. A gente vai finalizando hoje. E espero ver você no nosso próximo episódio.